Olá, meu nome não é Bill, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar o nosso canal. Caso você queira um tema específico, escreva aí embaixo que nós iremos fazer um vídeo sobre ele. Então, beleza? Segue pro vídeo e não se esqueçam, o link do podcast completo estará embaixo aqui na descrição ou no comentário fixado. Bom vídeo para vocês. Vamos acreditar. É isso aí. Pastor, vamos começar esse bate-papo aqui para o pessoal entender um pouquinho do movimento evangélico, né? Como que esse movimento evangélico ele começou aqui no Brasil? Ele veio de fora, né? A primeira igreja foi que a Batista? Não, a primeira igreja protestante aqui foi Não, a congregacional. Aqui não, aqui a de fora. A primeira foi a Batista, né? Então, mas a primeira aonde? A primeira igreja protestante Aham. é a luterana. A primeira é a luterana. É porque o Lutero é o Martinho, autor Martinho Lutero, perfeito. da reforma Ele protestante. Isso, Entende? perfeito. Porque assim, a gente tem que pensar, Michael, Mas é que ela chegou através da Batista aqui, né? aqui no Brasil Aqui, sim. ela veio através aqui da no Batista, Brasil né? sim, mas Então se a é gente isso. quiser Aham. entender o fenômeno completo, Aham. vamos tentar assim, fazer uma linha do tempo rápida Isso. e Sintetizando. uma linha do tempo muito humilde aqui Humilde, para não, claro, senão a gente se estende demais. exatamente, mas vamos Perfeito. lá. A igreja, ela era não denominacional no sentido de que não era não tinha placa, né? Era a igreja de Jesus. Até o ano 1054. Então, se você pega do começo do século I até o ano 1054, Aham. nós temos um modelo de igreja. Essa igreja é a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, e ela se organizava através de patriarcados, por assim dizer. Tá. Então, nós tínhamos 5 patriarcados importantes: o patriarcado de Jerusalém, o patriarcado de Cesareia, o patriarcado de Roma, o patriarcado de Alexandria, no Egito, e o patriarcado de aquela cidade que agora é a capital peraí, daqui a pouco eu me lembro o nome, a Istambul, na Turquia. Mas agora, antigamente ela se chamava, o nome de Istambul antigamente, vamos lá, daqui a pouco eu lembro. E esses 5 patriarcados, eles coordenaram a igreja, né, até o ano 1054. No ano 1054, todo mundo fala da reforma, que é o Martinho Lutero, não sei o que e tal, mas o grande cisma da igreja, se você abrir uma tela do Google e colocar assim, grande cisma da igreja, a grande racha da igreja, não é a reforma protestante. Não é? Não. Foi O maior é antes, em 1054, quando a igreja do Ocidente desembarca da igreja do Oriente. Então você tem a igreja do Oriente, que o evangelho é do Oriente, né? O Oriente Médio, Israel, tudo mais. E aí, a igreja ocidental, da qual a gente faz parte, hoje, a gente é filho da igreja ocidental. Então, a igreja ocidental, ela desembarca da igreja do Oriente em 1054. Então, aí tem um grande cisma. E aí, o catolicismo ganha força aí em 1054. Depois, a igreja oriental continua nos seus patriarcados, que é assim até hoje. A igreja de Roma, que desembarcou, tem a questão do papado, né, que o nome já existia, mas agora sim ganha força. E 500 anos depois, quase 500 anos depois, aí tem o Martinho Lutero e a Reforma Protestante. Então, tem vários, nos 200 anos antes, vários pré-reformadores, Jerônimo Savonarola, alguns pré-reformadores, pessoas, John Huss, alguns homens de Deus que vieram antes, fazendo parte dessa igreja do Ocidente, e que falavam, a gente não é isso que a Bíblia diz. A questão das indulgências, a questão do sacerdócio ser um privilégio de um iniciado e não dos leigos. Então, enfim, aí vem o Martinho Lutero com as 95 teses, aquela história que todo mundo conhece, restaurando o sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, você não precisa de um pastor para você orar, você não precisa de alguém para te aplicar uma penitência para você ir para o céu, você não precisa pagar para comprar um terreno no céu. Então vem a Reforma Protestante, e a partir da Reforma Protestante, aí vem o luteranismo, né, e começa-se então o evento de denominações cristãs protestantes. Então, porque você tem, aí não exatamente nessa linha do tempo, aí precisa, minha memória não vai dar conta agora, mas você tem a igreja luterana, e você tem outros movimentos, tipo a igreja anglicana, que é uma igreja
protestante lá da Inglaterra, porque o rei da Inglaterra tem uma situação lá com o Papa, ele foi expulso e aí começa a igreja luterana. Então você tem a igreja luterana, a anglicana, aí você tem os movimentos que vêm depois, a igreja presbiteriana, algumas outras igrejas do John Wesley, a igreja wesleyana, e alguns movimentos que não eram exatamente denominacional, né? Você tem, por exemplo, o movimento dos Irmãos Morávios, você tem, enfim, vários eventos, o Pedro Valdo, né? Os valdenses, né? Um movimento grande também dentro aí no pós-reforma, alguns movimentos grandes que vão tomando proporções gigantescas, enviando missionários, como os Morávios, por exemplo, e tudo mais, e a coisa vai se configurando, se ramificando agora em várias denominações. E aí sim a gente chega em batistas, né, presbiterianos conforme nós conhecemos e tal. E esse pessoal da Europa evangeliza, por assim dizer, a América, e nós somos filhos do evangelismo americano, na verdade. Então, do evangelismo americano. As igrejas que vieram para cá, elas são filhas da Europa, porém vindas dos Estados Unidos. Entendi. Então nós somos netos dos europeus, por assim dizer, e filhos do evangelismo americano. Do americano. E ali chega, foi o quê? Eles começaram, foi fundado aqui pelas pesquisas que eu fiz em 1911, primeira igreja aqui em Belém, né? Não, aí você está falando da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. A primeira pentecostal. Foi a primeira pentecostal. A segunda, na verdade. Qual foi a primeira? A Congregação Cristã. Congregação. É um ano de diferença. Chegou antes das um ano. Assembleias. O irmão Luiz de Franciscon, que é o fundador da igreja CCB, da Congregação Cristã do Brasil, que agora mudou de nome para a Congregação Cristã no Brasil. No Brasil. Esse irmão, ele é italiano, veja também, ele vem da Europa, via Estados Unidos. Ele passou pelo avivamento lá da Rua Azusa, nos Estados Unidos. Olha só. E de lá ele veio direcionado para o Brasil e ele chega na cidade de Santo Antônio da Platina, no interior do estado do Paraná, em 1910. Um ano antes. Então, em 1910, ele é o primeiro irmão que prega a mensagem pentecostal, o falar em línguas. Já existiam igrejas antes. 100 anos antes já tinha igreja. 200 anos antes já tinha igreja evangélica aqui. Mas não pentecostal. Não com essa visão pentecostal. Ele que traz. Então, o irmão Luiz de Franciscon, ele é o primeiro pentecostal a começar essa mensagem do falar em línguas, batismo com o Espírito Santo, curas divinas, dons, não sei o que é essa coisa. E em 1911, um ano depois, então chega agora pelo norte, de navio, via Pará, Belém, no Pará, o Daniel Berg e Gunnar Wingren, e aí sim eles fundam a Assembleia de Deus, que antigamente chamava Missão de Fé Apostólica, mas em 1917 vira o nome para a Assembleia de Deus. Que já desde o início é considerado como pentecostal também. Isso, já chega com a mensagem pentecostal. Esses irmãos, eles eram batistas originalmente. Eles passaram pelo avivamento da Rua Azusa, vieram para cá, procuraram uma igreja batista lá em Belém do Pará, dormiram lá, o pessoal recebeu eles como missionários, né? Se instalaram e tal. Mas a forma de culto deles, o falar em línguas e tal, não deu certo. O pessoal do Batista não gostou dessa ideia e aí eles não ficaram lá na Batista. Eles começaram a pregar nas fazendas ali e tal, enfim, para as pessoas, e aí começou esse movimento chamado Missão de Fé Apostólica, e o nome que vai pegar depois é Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Isso. E a Batista, ela até hoje tem essas restrições com a manifestação do Espírito ou não? Não a maioria mais. Antigamente era a maioria, hoje não. Hoje a Batista regular, ela é mais rigorosa. Mais do início, né? Isso, ela não concorda ainda. Já tem uma linha renovada da Batista? Muitas. Tem muitas. O pastor Ernesto Tonini, na década de 40 para cá, foi um irmão muito usado por Deus, muito usado nesse renovo. Então, algumas igrejas batistas foram se pentecostalizando da década na verdade, de 40, 50, 60. Aí começam a surgir igrejas batistas renovadas, igrejas carismáticas que acreditam nos dons. Sim. Então, hoje você tem basicamente 3, 4 grandes associações batistas. Então você tem a Igreja Batista Nacional e você tem a Convenção Batista Nacional e a Convenção Batista Brasileira. Ambas são mais abertas para esse pentecostalismo. Aí você tem a Igreja Batista, a Convenção Batista
que me falha a memória agora, que é mais aberta um pouco para... Tipo, você começa uma igreja que é aquela chama batista. Então você conversa lá com o pessoal da convenção, que eu esqueci o nome exatamente eles agora. dão uma autorização E eles te pra falam você assim, ser ó, se regular. você quiser ser batista, é assim, 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 assim. Você tem que seguir uma cartilha. Tem que seguir na cartilha e tal. Tá. E a última, e essa sim é mais hard, mais conservadora, que é a Igreja Batista, a Convenção Batista Regular. Essa sim não acredita em nada de dons, Não acredita? manifestações de línguas, não. 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 Ah,